Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. Muito boa tarde, bom fim de semana, bem-vindos aos nossos comentadores, André Barreto, Paulo Pereira e Cristina Pedra. Boa tarde. Olá, boa tarde. Ora bem, vamos iniciar com o comentário de cada um dos nossos comentadores, sendo que temos como temas centrais o problema da inflação, de que modo é que vamos resistir à subida, à escalada de preços. Temos o efeito Ryanair, que começou esta semana, e ainda os comentários ao novo governo da República com o madeirense Paulo Cafofo. Mas antes, então vamos aos comentários de cada um dos nossos comentadores. Cristina Pedra. Muito bem, obrigada. E vou focar num tema que é a escala energética. E começar por dizer que Bulgária, Itália, Roménia e Espanha anunciaram recentemente novas taxas sobre os mercados energéticos e a própria Comunidade Europeia tem vindo a recomendar que os países tentem capturar retornos de empresas geradoras de eletricidade, e Portugal e Espanha recentemente noticiaram publicamente, embora informalmente, que gostariam de limitar o preço máximo da geração elétrica a 180 euros por megawatt. Nos Estados Unidos, 12 senadores recomendaram taxas altíssimas para qualquer barril de petróleo produzido ou importado. E, portanto, assiste aqui a uma motivação por parte dos Estados soberanos para taxar ou limitar lucros das empresas com geração elétrica. É verdade que já existia antes esta pressão, antes do conflito da Rússia e Ucrânia, e por isso os preços já vinham com uma escala preocupante. No entanto, agora temos limitações de transações com a Rússia, o que faz com que os preços aumentem exponencialmente, até pela incapacidade que começa a existir de obter os produtos. Ora, isto significa que, a par da necessidade de aumentar a dotação, dos Estados-membros de aumentarem a dotação com a defesa e a própria despesa, fez com que os próprios políticos tenham vindo a adotar de forma popular esta obrigação ou tentativa de tabulação de um teto máximo de preço. Duvido que isto seja uma boa aposta, uma boa política, porque a estrutura dos custos elétricos não é apenas composta pela matéria-prima. Desde logo, a matéria-prima, os próprios produtores não têm a força de mercado para alterar, mas também pelos custos das estruturas de redes, custos sociais, o déficit tarifário, comercialização, ou seja, estas empresas têm pouca capacidade de baixar o preço. Ora, se eventualmente as empresas decidirem que até não é viável continuar a operação, seja para um aumento de impostos ou para um preço artificial máximo, então passaremos a não ter um sistema energético funcional e não estamos num curto prazo, nem num médio prazo, capazes de substituir a energia fóssil por renováveis com ou sem bateria. Também, se calhar, é importante questionar como é que é possível atrair investidores para os negócios de energias verdes quando a legislação sistematicamente e diariamente quase é alterada. Então, aquilo que me parece havia adequado é um esforço diplomático para aumentar as interligações, seja em pipeline ou em terminais de importação de gás natural em metaneiros, com outros países, impossibilitando estar apenas dependente do gás natural russo. Certo, a primeira reflexão da Cristina Pedra, que vai entroncar daqui a pouco com o tema da inflação, mas vamos ao tema do Paulo Pereira. Eu não combinei com a Cristina, boa tarde, mas vou pegar um pedacinho daquela referiu e usar como conclusão. Esta situação que estamos a viver, que estamos agora a viver, já está semeada há muito tempo e vem sendo agravada, vai ser agora agravada
com a questão da, vamos falar sobre isso, mas com a questão da guerra. Mas há uma tendência típica. Eu relembro que a inflação até o meio de meados do ano passado era para ser transitória, isso foi uma narrativa da transitória que chegou até dezembro, há relatórios do BCE e do FED a dizer que era transitório, quando toda a gente já estava a ver que não era nada transitório, estava a arrebentar. E normalmente a história da inflação é sempre, ela não existe, se existir é transitória, a fase seguinte a culpa é dos gananciosos e termina com controle de preços. E eu reparei que recentemente num dos seus programas houve muito assunto e uma tentação dos seus convidados a caírem, também se calhar por defeito profissional deles, a caírem na situação fácil de quase que apelarem ao controle de preços, tem que ser garantido, é melhor atuar, tem que ser combatido, fiscalização e tal. Uhum. Devemos nos lembrar a todos que, historicamente, é uma tentação grande dos políticos intervirem nos preços, que são a forma única de se regular a oferta e procura e de garantir que as coisas existam. É popular porque no impacto imediato faz sentido, não aumenta, mas normalmente este tipo é um porreiraço, nunca funcionou, acaba sempre em prateleiras vazias, é um processo que não vou explicar aqui, mas as pessoas que vieram da Venezuela se podem explicar, são 105 mil pessoas aqui que vieram recentemente, quando todas elas contaram a experiência disso. No Brasil, nos anos 80, havia até o presidente Sarney criou a figura do fiscal popular, as pessoas tinham um crachá a dizer eu sou o fiscal Sarney, que era para ver se os preços estavam tabulados, o resultado foram prateleiras permanentemente vazias, falta porque o preço de mercado de uma coisa, se já está definido pelo mercado, se alguém definir que é abaixo, o que há é um desincentivo a alguém fornecer isso, e eu correria às prateleiras para ir buscá-lo enquanto está abaixo do seu valor. Portanto, isto nunca acaba bem. Voltando agora, só para terminar aqui a questão da Cristina, tem muita piada. A conferência de imprensa de ontem com o Ministro de Energia, ou de Economia, com as pastas de energia, falaram ontem o português e o espanhol, chegaram à brilhante conclusão que vão limitar o preço de venda do gás natural e da eletricidade na Península Ibérica. E os jornalistas perguntaram assim, ok, quem vai pagar a diferença? E o primeiro momento foi de silêncio. E os jornalistas perguntaram, quem vai pagar a diferença? E a resposta da ministra espanhola foi o sistema energético. O sistema energético, parece que é uma figura etérea, alguém que... alguma coisa, eu sabia que havia algo... Que as próprias empresas vão colaborar. Sim, vão colaborar bastante em adiar o que vão debitar aos clientes no déficit energético daqui a 2 anos. E o curioso de tudo isto é que nós trocamos. É muita coisa, nós destruímos o presente em nome do futuro. Uma loucura que chegou na energia devido aqui às políticas ambientais de perseguição da indústria, toda a indústria petrolífera, levou-nos a bastante desta situação. Em nome do futuro melhor. Mas, simultaneamente, deixar futuros piores económicos para as gerações que aí vêm parece que não é problema nenhum. Portanto, o Paulo Pereira é contra a fixação de preços. Completamente contra. Não sou eu, é a economia que é. André Barreto, tema de reflexão de entrada. E agora para algo completamente diferente. Ótimo. Eu vou falar dos constantes constrangimentos no aeroporto. O primeiro grande caso de grande impacto ocorreu, se não estou em erro, em agosto de 2017. Durante uma série de dias anormalmente grande, o aeroporto viu-se impossibilitado de abrir e o movimento desviado nessa altura representou uma perda muito significativa para o setor e, consequentemente, para o sacrossanto cofre do Estado. Um estudo recente, julgo da Universidade da Madeira, que foi, se não estou em erro, também referido ontem no Parlamento, aponta para uma perda média anual superior a 30 milhões de euros por via destes muito frequentes constrangimentos. Esta semana, a Ryanair, que tinha acabado de iniciar a sua operação, sentiu necessidade de desviar 2 voos. Não sendo eu especialista em aeronáutica, atrevo, no entanto, a criticar quem o é. Porque imagine-se, se este estudo está errado em 90% da sua estimativa, as perdas seriam na mesma já razão suficiente para uma decisão que não pode admitir-se, em circunstância alguma, demorar 5 anos a ser tomada. 5 anos. 5 meses era muito, 5 anos é um absurdo. Acho, portanto, isto uma completa vergonha que estes senhores da ANAC
não sejam tratados como, por exemplo, eu fui no início da pandemia, só pelo facto de ser sócio de gerente. Portanto, uma teórica responsabilidade impediu que eu tivesse recebido o apoio para o meu vencimento, e estes senhores, que em 5 anos não tomam decisão nenhuma, não têm capacidade de responder em termos técnicos a uma questão que é absolutamente urgente, não são nem despedidos, nem têm ordenados cortados, nem ninguém vai atrás dele a sacar-lhes responsabilidade por coisa nenhuma. Por cá, a coisa também não corre bem. Porque nestes mesmos 5 anos também não houve capacidade de montar um plano de contingência. E convém que os senhores governantes saibam que do rumor já não se livram, e talvez conviesse que soubessem que ele existe. Parece consensual, e reforço o parece, porque às vezes as fontes podem não ser exatas, mas, enfim, das conversas que vou tendo com pessoas do setor, a lógica é sempre a mesma, que a solução passa pelo Porto Santo e passa pela existência de um barco rápido, Porto Santo, Caniçal, para fazer o transporte daqueles que se veem impedidos de aterrar no aeroporto da Madeira. Esta é a situação, em teoria, dizem-me, a ideal. E isto não avança porque há interesses instalados. Ter um elefante no meio da sala e fingir que ele não existe não faz parte do meu feitio. E, portanto, partilhando da opinião de que o novo radar é uma necessidade, a alteração dos limites de vento é uma necessidade, um plano de contingência com base no Porto Santo, necessidade é. Não posso deixar que nada se faça por via, aparentemente, da atual ligação férrea que existe ao Porto Santo, porque os superiores interesses da população exigem uma atuação diferente. André Barreto, eu vou ligar esse tema à questão da Ryanair, ao efeito Ryanair, ou seja, não basta cativar empresas de aviação para virem para a Madeira se não tivermos a Madeira devidamente preparada para receber essas companhias, neste caso mais 22% de ocupação das viagens aéreas para a Madeira, ou seja, um boom de recepção de turismo e de aviões que não estava previsto, com 10 rotas em 7 países, 2 voos diários para Lisboa e 1 para o Porto, 8.100 lugares por semana, 300.000 lugares por ano, 22% das viagens aéreas para a Madeira, e o problema do aeroporto continua na mesma. Ou seja, não basta cativar companhias, porque o efeito até poderá ser ao contrário, com o regresso das companhias à origem ou para outros aeroportos, sendo que temos o Porto Santo, que não é aeroporto alternativo. Penso que é essa a sua preocupação. A minha preocupação é também essa. Se quer entrar no tema Ryanair, devo dizer sem dúvida absolutamente nenhuma. Foi a melhor notícia que tivemos para o turismo na região nos últimos 5 anos. E estamos preparados para receber a Ryanair e este boom de turismo que a Ryanair traz? Mais ou menos. Desde o aeroporto, desde a chegada ao aeroporto, não é? Mais ou menos. Táxis, é uma Ubers, pena, Bolts. É uma pena que... E só vou introduzir mais uma resolvido. questão, que é, desculpe, um transporte Lisboa-Funchal anda à volta de 20 e tal euros, 30 euros, e um táxi aeroporto-Funchal, se calhar é capaz de ser mais caro do que Lisboa-Funchal. Bom, não tinha pensado ir apanhar esse Uber, mas posso. Não tem problema nenhum. Deixe-me só ir a montante falar aqui de outra questão. É efetivamente uma excelente notícia esta da entrada da Ryanair aqui para a Madeira. Muitos dizem, vai trazer um tipo de turista que não é o que nos interessa. É uma falsa questão, até porque já aqui disse, quando temos a hotelaria de 5 estrelas a vender-se a 50 e tal euros, o problema não é a Ryanair, o problema é outro completamente diferente, e mais uma vez isto tem que ser dito, tem que ser enfrentado. Porque é que eu digo que nós estamos mais ou menos preparados? O pior não são os táxis. O pior é, por exemplo, perceber que não tendo na hotelaria gente suficiente para trabalhar, porque ela desapareceu, ela esfumou-se, ela se calhar está a trabalhar nessa entidade
a reguladora de energia. Às tantas é isso. Por isso é que as pessoas não... Sim, está no sistema energético. Mas vamos organizar agora o impacto da Ryanair, portanto... O impacto no imediato é altamente positivo, não só em termos de ocupação, como eventualmente, inclusivamente, no preço médio que podemos praticar, porque há aqui um valor teórico que as pessoas gastam numa viagem que é libertado para gastar mais no destino em detrimento de o gastar na companhia aérea. Nós não estamos preparados com esta questão dos constrangimentos aeroportuários, nós não estamos preparados provavelmente no número de pessoas que precisamos para uma hotelaria que vai ser mais ocupada, e nós continuamos a não ter a capacidade de tratar que é um cavalo de batalha meu há anos, que é esta questão do princípio da continuidade territorial ser entendido de forma bionívoca. Ninguém me tira isto da cabeça. Eu leio este preceito constitucional desta forma e não vejo como é que ele pode ter uma leitura diferente. Ou seja, nós, locais, pagamos um preço fixo por uma viagem para podermos deslocar-nos a Lisboa ou a Porto. Porque é que a inversa não se aplica da mesma forma? Porquê? O subsídio de mobilidade também para quem nos visita. Porque é que não se Neste aplica caso, da para o mesma turismo forma? nacional. E repare, isto não é uma invenção da cabeça do André. Isso seria perigoso, eu compreendo. Vão à Espanha. Vão aos nossos vizinhos. Em Espanha, nos dois sentidos? Em Espanha, nos dois sentidos. Um madrileno paga para ir a Canárias o mesmo que um canário paga para ir a Madeira. Exatamente o mesmo. Porque o país é o mesmo. E entende-se que isto é uma forma, inclusivamente, de fomentar o turismo interno. Porque eu acho que faz sentido. Haveria capacidade financeira do país para pagar esse subsídio para... Não tenho a mais pequena dúvida. Isto é a mesma coisa que investimento em promoção. É o melhor investimento que o Estado pode fazer. Muito melhor que várias rotundas. Vamos a outras reflexões sobre o impacto da Ryanair aqui na Madeira, com estes 22% de ocupação das viagens aéreas de um momento ao outro aqui na Madeira. Cristina. Corroboro o que o André disse e a principal preocupação é a capacidade de receber com qualidade e fidelizar o destino, ou seja, recursos humanos bem apetrechados, bem qualificados, bem formados, com regras de atendimento. Já se começa a ver cá na Madeira, em alguns hotéis, quando vamos a restaurantes de hotéis, pessoas, empregados de mesa a falar em inglês. Ainda recentemente estive num restaurante, cá do Funchal, de um hotel, em que o empregado de mesa falava só em inglês porque vinha do Bangladesh. Não foi no meu. Não foi, não. No entanto, há aqui um princípio que é, ainda bem que a Ryanair vem para cá, desde logo aumenta a oferta, mais concorrência é sempre melhor. Isto fará com que exista uma tabelagem por são as leis da oferta e do mercado dos preços pornográficos, sim, que a TAP pratica muitas vezes, e tendo aqui capacidade de resposta, portanto há aqui uma livre opção que pode ser feita. Por azar, ou talvez nem por isso, o início da Ryanair foi logo com 2 voos divergidos, só a Ryanair é que divergiu, o que se calhar não é estranho ter que ter algumas horas feitas de pista, mas tudo faz parte de um processo de aprendizagem. As companhias low cost, nomeadamente, avaliam o momento meteorológico e se não for bom já não viaja. A EasyJet aterrou. A EasyJet disse aterrou.
Todos aterraram menos esses 2 voos, mas isso compreende-se pela inexperiência que existe na abordagem à pista, e isto é com a prática que se faz, e obviamente... As regras. Os limites. Os limites. Claro, e os limites, mas esses são para todos. Mas como nós quando olhamos para determinados limites, eles estão no papel e nós, com a inexperiência, pensamos, não vou arriscar. Enquanto que se o limite fosse diferente, e ele pode ser diferente. Sem dúvida. Porque estes limites foram estabelecidos em 78, se não estou em erro, 1978, olha, o Telex ainda funcionava. Portanto, quer dizer, não faz sentido, não é? Tem que ser, mas são as tais questões que os senhores da ANAC estão... Mas além dos limites. Os senhores da ANAC têm uma posição, obviamente, que profissionalmente sabem que é possível fazer. Há aqui um ónus pesado, que é dizer, desse maior amplitude há um acidente e, portanto, foram depois a maior amplitude. Portanto, é este fator claramente que não é fácil de gerir, mas temos que ultrapassar esta questão. Mas a questão do aeroporto prende-se também com outra questão, com outro problema que o André Barreto levantou e que desde há 5 anos que já se fala nessa possibilidade. Os aviões da Ryanair e outros são divergidos para Tenerife, no caso da Ryanair foram para Faro, mas não vão para o Porto Santo. A alternativa Porto Santo não está ainda devidamente estudada, ou se está, não teve consequência em preparar essa ligação alternativa depois do Porto Santo à Madeira e até do próprio estacionamento de aviões na placa do Porto Santo. Pensa que, Cristina, deveríamos pensar nessa hipótese de o Porto Santo ser uma alternativa e com um barco rápido para o respectivo transporte? Sem dúvida que o Porto Santo tem que ser alternativa. A análise, o porquê é que tem que ser um barco rápido ou não um barco rápido, tem que haver aqui uma alternativa, um plano de contingência que tem que ser estudado, com prós e contras. Eu preocupo-me mais não ver essa discussão ser feita. É um dossiê que não é discutido. Mas é um dossiê regional, neste caso, depende de nós. Sim, sim. Agora, a placa do aeroporto de Porto Santo não depende propriamente da Madeira, mas em relação ao resto... Tem que ser, evidentemente, equacionado e tido e implementado um plano de contingência. Não só na capacidade de resposta de restauração de cafés para estar no Porto Santo preso de determinadas horas, que capacidade é que o Porto Santo próprio integra neste plano. Não é um dossiê fácil, eu admito que não seja. Agora, tem que ser discutido e as partes interessadas têm que ser envolvidas, e quando digo partes interessadas são desde logo os próprios players do trade, assim como os diversos organismos, a ANA, o governo, entidades públicas e privadas, portanto a ACIF, tem que avançar. Agora, tudo aponta para que este ano o turismo na região supere as boas expectativas que existem neste momento. Há já situações, já em abril, de capacidade esgotada, pelo menos por aquilo que nos é dado a perceber, e portanto prevê-se um ano até de overbooking. Espero que isto seja bem utilizado, nomeadamente para poder estancar um período doloroso de perdas permanentes do próprio setor. Espero que haja o bom senso também de adequar o RevPAR, não é só a taxa de ocupação, é também o preço que se consegue vender, e portanto ter aqui um destino que se aposte na excelência, com transversal, e só assim é que nós nos podemos posicionar estrategicamente também para o futuro da região, para os postos de trabalho que são criados, para outros a criar e para, obviamente, a solvabilidade e a viabilidade económica ou financeira da empresa. É um conjunto completo.
Paulo Pereira, e o impacto da Ryanair aqui na Madeira, além destes aspectos que já foram focados? Gostaria de focar em três pontos, relativamente aqui à questão da Ryanair. A questão da Ryanair vir é ótimo, é fruto, é mais um passo no processo da liberalização, que foi iniciado em 2007 ou 2006, é um processo que isto como havia, não se faz em um dia, é a prova mais como se fosse preciso, que não é que a concorrência tem efeito deflacionário, ou seja, os preços vão baixar nos voos, que os preços a baixar nos voos vai compensar muitos dos problemas que estão a haver de inflação na perda de poder de compra da Europa, vai atrair mais pessoas, são mais voos oferecidos, portanto, no momento em que há procura, portanto, acho que vai ser parece que tudo indica que vai ser um ótimo ano. Eu acredito que se não houverem distorções criadas no mercado, a própria capacidade de mão de obra de se resolver, muitos subsídios de emprego vão terminar, a hotelaria poderá, se conseguir, porque é um grande desafio, repercutir no preço, não só aquela questão que a Cristina referiu na ocupação, mas conseguir repercutir no preço, vai conseguir, ou vai ser obrigado a pagar mais, vai ter mais pessoas, vai haver depois de onde é que elas faltarão, é outra questão que a seguir se verá na altura. Mas eu quero acreditar, e parece que estão reunidas as condições para que na questão da hotelaria as coisas corram bem nesse sentido. Quanto à questão do aeroporto, eu tive a oportunidade, mais ou menos recente, de me explicar o processo de A a Z. E a questão da ANAC, a ANAC precisa de radares novos para que os limites foram feitos nos anos 70, já baseados num avião que era dos anos 40, portanto aquilo está tudo errado ali. As pessoas, para tomarem... A gravidade da situação é a seguinte: a ANAC é Ministério da Administração Interna. Não podem, por normas públicas, não pode a Associação de Promoção da Madeira oferecer os radares. Não pode o Governo da Região oferecer os radares. Não pode uma Câmara qualquer oferecer os radares. Tem que haver, É o orçamento do Estado. Tem que ser o orçamento do Estado para a tutela devida. Portanto, tem que ser o Ministério a ir ao orçamento, e parecia que estava prometido, mas depois não estava naquele orçamento que foi chumbado em outubro, que levou às eleições, não estavam outra vez não estava. E o segundo que me dizem, parece que estavam a tentar lobbyar, e havia um deputado que tentou disse que ia levar esse assunto, vamos lá ver se entra ou não, se não é mais uma derrota dos chás deputados que lá estão, não conseguir levar aqui no novo orçamento que irá sair. Só que desengane-se quem acha que os radares a solução. Os radares vão, durante 3 ou 4 anos, vão gerar informação para que, se daqui a 3 ou 4 anos, depois dos radares que ainda não sequer estão orçamentados, a ANAC tenha condições e base de dados minimamente confortáveis e atualizadas para que tome a eventual decisão de alargar os limites. Portanto, a questão dos limites é uma questão... É o que me transmite. Portanto, nenhum burocrata vai querer tomar decisões sem ter base de dados histórica. E se calhar errado também não há de ser. Não se pode exigir mais às pessoas. Portanto, temos aqui um problema para vários anos. A questão do Porto Santo tem que ser vista. O dossiê está adormecido, é um facto que todos nós sentimos. O dossiê nunca mais foi assunto. Falam algumas pessoas em termos privados e não é assunto. Só falamos quando há aviões divertidos. Sim, que felizmente fala-se muito. Eu, infelizmente, há motivo para falar muito, não é? Parece que é para ficar. Portanto, realmente aqui é uma questão só para deixar a minha opinião sobre esta questão do que a nossa Constituição garante a continuidade territorial. A nossa Constituição diz muitas coisas. E diz também que há direito à habitação, e não é por causa disso que toda a gente tem uma casa. E também diz uma coisa que isso realmente foi conseguido, e não com grandes resultados, que é este país vai rumo ao socialismo. Isso também está lá escrito, e isso por causa das coisas da Constituição que se cumprem. Agora, continuidade territorial custa. Em Espanha há uma história, é um país aquilo é um país muito mais complexo do que o nosso em termos de questões geopolíticas e de eventuais desagregações, é uma nação bem mais recente que a nossa como um todo, e usam essas ferramentas como ferramentas de unificação, com custos brutais, que um país que gasta dinheiro, não sei se é em rotunda cheia noutras coisas, mas gasta dinheiro de uma maneira absurda em muitas coisas, não se pode, penso eu, que vai ter muitas dificuldades em enquadrar orçamento para fazer isso. André? Não custa. Porque o benefício é imediato, inclusivamente. Reparem,
há uma coleta de impostos que advêm do receita que vem deste setor. Se nós já vamos estar em overbooking este ano, trarias mais essa oferta, não era mais uma distorção em cima do mercado? Bom, Era para uns anos maus. Vamos lá ver. Anos maus e que se dava esse apoio aos portugueses. Qual é a percentagem? Como princípio, digamos. Como princípio. Isso sem dúvida. E é preciso que fique claro. O princípio da mobilidade nos dois sentidos. Porque é um preceito constitucional e, consequentemente, tal como do rumo ao socialismo, tem que ser cumprido. Goste ou não se goste, já que lá está, vamos embora. A questão nunca é colocada nestes termos nem estudada. E repare, eu não sou propriamente favorável a um preço fixo numa viagem no Funchal-Lisboa. Eu sei que isto é tema para outra conversa, é mais polémica ainda do que a aplicação do princípio da continuidade territorial, mas a verdade é que o valor da portagem de um senhor que mora em Bragança é igual ao valor da portagem de um lisboeta que vai a Bragança, certo? Certo. A lógica... E é caro. A lógica é a mesma. É muito Para caro. mim, a lógica não sei como se faz turismo no próprio continente com o valor daquelas portagens. Mas a verdade é que fazem, e a verdade é que a portagem existe e o valor não varia conforme se é residente ou não é residente. Portanto, a minha perspectiva é exatamente igual. É proteger o Funchal-Lisboa de igual forma para um madeirense ou para um bragantino. Igual. Portanto, vamos só fechar este tema Ryanair. Benéfico, os grandes problemas poderá ser ao nível da mão de obra da hotelaria e o constrangimento do aeroporto. E o produto. E a qualidade do produto. E o produto. E o perfil do turista é um perfil low cost ou nem por isso? Ou é um turista que normalmente prefere viajar porque tem preços mais acessíveis? O da Ryanair, eu diria que é exatamente igual ao que viajam nas outras companhias aéreas. É um turista que também vem à procura de preços baixos na Madeira? Não. Não varia. Hoje, cada vez mais, o que se entende, desvaloriza-se a questão da viagem, porque se percebe que é um momento a caminho daquilo que efetivamente é o objetivo, que é passar férias num determinado sítio, e portanto não se dá grande valor ao avião. Portanto, que seja seguro, que cumpra horários e que tenha o mínimo custo possível. Portanto, o caminho é esse, e aliás, uma TAP, nem alguns destinos, o seu mindset é exatamente igual ao de uma companhia low cost. Vamos então mudar de tema. Um dos temas centrais, e já se começou a falar um pouco no início, é a questão da inflação. A questão, vamos lá, principal que eu estava a colocar era até que ponto é que vamos resistir à inflação que neste momento já anda quase nos 6%, a nível continental, 5,3% neste mês de março, a taxa mais elevada desde junho de 1994, portanto não subia tanto desde junho de 1994, a comparação em relação a fevereiro foi uma subida de 2,5%. Até que ponto é que as pequenas empresas, nomeadamente, e as classes menos privilegiadas, com ordenados mínimos e pensões bastante baixas, vão resistir a esta inflação, Cristina? Pois, é uma boa pergunta. Os governos devem atuar? Num dos painéis que temos aqui, António Trindade dizia há dias que o IRS poderia ser uma escapatória, ou seja, baixando impostos que as pessoas têm que pagar para compensar o aumento da inflação. Por exemplo. Vamos lá ver, o erário público não é ilimitado. Obviamente que é preciso fazer opções políticas, de quem está legitimado para fazer. Há pouco o André dizia, e bem, se fizermos menos rotundas, temos outros meios e outros valores para investir naquilo que tem que ser investido. A verdade é que são opções políticas. E estamos numa democracia, portanto há um governo eleito que as toma. A questão da inflação
É verdade, os 5,3%, quer dizer, são dados estatísticos, não há que questioná-los. Nos últimos 28 anos, ou desde 1994, que não se chegava a este patamar. Agora, factos concretos. Nós já estávamos com uma crise de existência de materiais, de fornecimento de bens e mercadorias, fruto de uma data de fábricas que fecharam já no Oriente, já com a pandemia. Os preços e um fator essencial que é o diferencial cambial tem levado a uma oneração dos preços globais. Nós vamos aqui dissecar esta informação do aumento da inflação e vemos que o aumento do custo do fator da energia é superior em 7%, mas perspassa um aumento dos preços dos bens essenciais, assim como de roupa, vestuário, calçado, bebidas, bens alimentares, o que for. A grande questão é, se já estávamos neste cenário de crescimento e que nada mostrava que seria provisório, como o Paulo há pouco disse, nós agora temos uma guerra de Rússia com a Ucrânia, ou uma invasão, mais concretamente. Temos outras fábricas a fechar, cada vez menos produtos disponíveis. Temos também os próprios prestadores de serviços a recusarem fazer determinados trabalhos, por exemplo, obras, porque lhes sai mais barato pagar as cláusulas pecuniárias do que continuar uma obra em que perdem dinheiro. Isso está a acontecer já na Câmara do Funchal? Não falo de nenhum caso concreto, mas falamos de Portugal. E em relação ao PRR, se queremos investir... Pois, PRR e a todos os investimentos e quadros comunitários que aí vêm, não há dúvida que o próprio sistema, e aqui sim, é uma decisão da Assembleia da República, terá que revisitar os códigos da contratação pública, porque não é execuível o tempo que se leva a lançar um concurso público internacional, por exemplo, pode ser 6 meses. Hoje não dá um orçamento nem a 1 mês, quando fará 6 meses acaba-se o procedimento, fica deserto o contrato. Portanto, mas vamos ao tema central, digamos assim. O tema central que vai continuar tudo a subir e, portanto, há... Poderemos estar com uma perspectiva de crise social atendendo ao aumento da inflação, que não sabemos como vai parar. Nós já estamos com crise social há bastante tempo. E ela vai ser agudizada, vai continuar a agudijar, porque obviamente que a inflação significa perda de rendimento efetivo. Nós até podemos estar todos os meses a aumentar salários. Os ordenados vão valer cada vez menos. Exatamente, então, mesmo que hajam aumentos significativos nominais, com o efeito da inflação ainda maior, pois vamos ter perda de rendimento. Portanto, não há um aumento real do poder de compra. Claro que nas pessoas que têm escalões de menor rendimento ou menos rendimento, o efeito é muito mais avassalador, sejam pensionistas, sejam trabalhadores. E os governos devem ter isso em atenção? Corrigir de algum modo? Olha, o primeiro-ministro continuou a dar como indicação a necessidade de aumentar o salário mínimo. O Mário Centeno, antes de ontem, dizia que um dos fatores do aumento da inflação para o futuro será o aumento dos próprios salários. É um equilíbrio, um custo de oportunidade terá a ser ponderado. Portanto, não há aqui... Repare-se que a inflação vai existir, vai ser mais gravosa, mas à escala internacional. Nós não estamos a falar de uma medida que o governo português ou o governo espanhol possa sequer atuar. É mesmo uma crise muito profunda e, obviamente, com perda de rendimento para todos. Paulo Pereira, sobre isto, até que ponto é que, enfim, haverá resistência, haverá crise social com este aumento da inflação? A crise social vai. O âmbito e a grandeza e os efeitos dessa crise social pode-se tentar, de alguma maneira, enquanto sociedade, ver como é que vamos mitigar. Porque é que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas de mais baixos rendimentos, por norma,
vivem de, como os ingleses chamam, paycheck to paycheck, de salário para salário. Ou seja, gastam, recebem o próximo, gastam, se vai alguma interrupção neste circuito, já têm problemas, já não podem, muitas vezes já não conseguem ter tratamento, ir ao dentista, ou coisas, ou para os livros dos filhos e tal. Quando tudo sobe, e sobe significativamente, e não é medido pelo cabaz correto do índice de preços do consumidor, que é um cabaz político, é mais gravoso, e o cabaz de cada um é um cabaz individual, uma cabaz diferente do Lionel, e há de ser muito diferente do Israel, da Cristina, ou do André, e de outra pessoa, e que as pessoas quanto mais rendimento, o grande peso que têm lá é a alimentação, energia e habitação. E há uma grande tendência a interajuda entre famílias e trabalhos voluntariados e associações que não é segredo nenhum, apoiam muita gente empregada na Madeira, e não tem mal nenhum, não é vergonha nenhuma, sempre houve, ou deixou de haver muito, foi esse voluntariado. Nós partimos, tem aqui uns dados da Associação, a Organização Mundial de Comida e Alimentos, que já mostrava que em fevereiro, muito antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, há um histórico de um cabaz com 95 produtos, depois no fundo resume-se a carnes, coisas de lácteos e cereais e óleos vegetais e açúcar, estava nos 140 face a 2007, 2008. 140%? Sim. Face o índice de 140%, face a neste cabaz alimentar. Temos de nos lembrar que na anterior, o que nasceu, curiosamente, as primaveras árabes que nasceram do grande aumento do preço de cereais, que depois passou para o pão nos países árabes, que representa 60% a 70% da alimentação daquela... A revolta da Madeira em 1931 também. E daí, neste momento, 70% a 80% do preço do pão no Egito é subsidiado pelo governo para manter as coisas, quanto tempo tem orçamentos para aguentar isto, depois aproveitam-se os radicalismos e os interesses políticos, depois é que se aproveitam, mas a base é sempre ela económica. Como a Cristina referia bem, não há nada que se possa fazer, e eu até acrescento, tudo o que se possa fazer político... Não há nada que se possa fazer? Não, as coisas têm que correr o seu caminho, isto vem de um processo que era desejado, de inflação, que, como todos os processos são desejados pelos políticos, as intenções são boas. Por exemplo, a baixa do IVA não é uma hipótese? A Cristina referiu muito bem que há uma situação que eu vou usar uma expressão que não é minha, que é, em economia ou até quase na vida, nunca há soluções, há trade-offs. E quando se quer baixar o IVA em tudo, o IRS, muito bem, e sou o primeiro, não faço mais nada, não falo de outra coisa, senão baixar os impostos, e agora a questão é, o trade-off é preciso também, neste momento em que parecemos que andamos com orçamentos deficitários, à partida já dos governos e das câmaras acho não digo não, mas dos governos depois são todos deficitários, e muitos deles feitos à vida das molas do PRR para serem então deficitários. E baixar os impostos, quem vai pagar? Esta é a questão, é quem vai pagar? O sistema energético? Não, agora o sistema energético paga o outro, e quem vai pagar? O sistema alimentar. É porque o problema disto é que se houver intervenções, vai faltar, por exemplo, só um exemplo, não tem nada a ver com alimentos, de uma pequena intervenção que foi feita na economia há 2 anos na Madeira, em que num programa de computador de 40 fez muitas variáveis, anos e anos de sapiência e de estudos, e o resultado foi 40 licenças para Uber. Pum, ali, 40. Ninguém pergunta porque eram 40 parece-me um número que é muito bom. E hoje você começa o programa a perguntar se não vai faltar Uber. Isto é igual, você começar a limitar uma série de produtos e de preços e de quantidades para cada um, o que vai acontecer, a história já nos ensinou. E é o racional justifica. Vamos acabar com prateleiras vazias. Mas se me permitem, há aqui algumas situações que tem mesmo a ver com bens essenciais. Por exemplo, o IVA na eletricidade não faz sentido que seja 22%. Portanto, devia ser claramente a taxa reduzida. Agora, isto é, e obviamente que estamos a falar de um bem essencial e que nos passa quem pode pagar e quem não pode. Mas isto são medidas pontuais que devem ser adotadas, estas sim, pela Assembleia da República, que é mediante proposta do Governo da República, para atuar e minimizar uma área concreta em que pode haver uma atuação
e isso acarreta também perda de receita fiscal. Mas se calhar no equilíbrio entre a sociedade, as condições de vida e considerando que é mesmo prioritário e essencial, então faz sentido, por exemplo, atuar aqui. Portanto, os governos deviam de atuar em termos prioritários também. Claro, todas as opções têm que fazer Mas fazem sempre prioridades. isso, não é? A Estrada das fazem Ginjas, sempre por isso, exemplo, a porque Estrada das então Ginjas será prioritária, Mas com essa- 12 milhões. Mas vamos lá ver uma coisa. Essa tem fundos europeus. E outras rotundas, não é? Há aqui a questão dos fundos europeus. Nós vimos de esmola, como eu estava a referir há pouco. E os fundos europeus, para isso há, para apoiar baixas de impostos. Não há, não pode ser. O problema que já vem, queremos ver de dinheiros alheios. Tentamos não ser, lutar pela nossa independência. E as condições impostas são estas. Tudo o que for... A questão é, ok, baixo, não podemos dizer que vamos cortar nas ginjas, não é nas ginjas que nós vamos cortar, porque as ginjas, se tiverem que acontecer, vão acontecer que é para lá com o dinheiro dos Mais cedo ou mais tarde, mas... Sim, não, mas é para lá que os dinheiros europeus vão, você não pode desviar dinheiro de um apoio de programas europeus para onde lhe apetece. Mas o que vai acontecer é, ok, vamos ver assim, eu gasto, eu baixo, o IVA nem sequer dá para baixar, que aqui na Madeira, porque devido à forma, o impacto é tão grande no orçamento que é preciso perguntar. Em que é que, muito bem, vamos ajudar os mais necessitados. Eu pensava que isso fazia sempre, não agora, mas vamos fazer isso. Todos os dias vão passar a ser Natal e vamos ajudar os necessitados. Vamos baixar uma certa carga fiscal e acho muito bem. A pergunta de sempre é a custo de quê? O que é que nós estamos dispostos a prescindir daquilo que o Governo Regional e as autarquias e as entidades públicas podem cortar, em que é que nós estamos, enquanto cidadãos, dispostos, menos dinheiro na saúde, menos horas extras para os enfermeiros, menos professores contratados, menos buracos tapados nas estradas, menos dinheiro... Os governos estão lá para isso, para fazer o efeito de compensação. Eles sabem o que é prioritário, ou deveriam saber. André Barreto. É exatamente este o meu ponto. É impossível que a inflação não impacte, ela vai impactar. Não é só em quem ganha salários mais baixos, ela vai impactar a toda a gente. Evidentemente que a preocupação maior tem de ser com aqueles menos... com a crise social. Evidentemente, e portanto compreendo que a questão seja colocada nesse... Até porque os governos e as câmaras vão ter que atuar depois para solucionar as crises sociais. Tentar minimizar. Essa é a questão. Onde é que eu acho que um governo pode atuar para menorizar este problema? Efetivamente, só numa área que é através do desagravamento fiscal. Para isso acontecer, eu também só vejo uma solução. Nós temos de conseguir reformar o Estado. Para nós conseguirmos reformar o Estado, eu só vejo uma solução. Nós temos que repensar o papel do Estado. Para nós lá chegarmos, também só vejo um caminho. E é o caminho da honestidade e da frontalidade perante o todo da população. Significa isto o quê? Significa que nós temos de assumir que, infelizmente, o modelo que nós tentámos e experimentámos durante estas décadas todas não funciona. Não funciona. Ele não é comportável. Nós não queremos, não podemos querer ter um Estado que faz tudo, que paga tudo, que é o motor de tudo, que desenvolve tudo e que é a solução para tudo. Não funciona. Não funcionando, eu imagino que para alguém que é política a vida inteira e política a vida inteira, ainda por cima com responsabilidades, isto seja difícil de chegar e dizer, não é? Porquê? Porque representa um falhanço daquilo que o próprio defende. Mas volto ao início, não vejo outra André solução. está a falar de reformas. Estou a falar de repensar também de reformas e de repensar o papel do Estado na sociedade. Não. Ora bem, vamos para o último tema, um governo com maioria absoluta que tem todas as ocasiões para fazer reformas, não tem desculpas para não o fazer, não está preso a nenhuma geringonça, pode muito bem atuar naquilo que quiser e nas tais reformas que se falam há bastante tempo para um novo modelo económico e crescimento do país. Este governo integra também o madeirense Paulo Cafofo. Cristina Pedra, qual é o seu comentário a este governo? Em primeiro lugar, e relativamente ao Paulo Cafofo, dar-lhe os parabéns
E é uma honra sempre à Madeira ter um secretário de Estado que é da Madeira. Obviamente que a função de secretário de Estado não é geográfica, é de Portugal, mas nós sabemos bem que quando protegemos ou somos sempre mais sensíveis à região de onde É importante para a vimos. Madeira ter um elemento madeirense no Governo da República? Eu acho que é sempre importante, sim. Exatamente por esta costela originária. E espero que haja aqui uma boa comunicação, sabendo bem das dificuldades que existem, nomeadamente nas comunidades, que existe uma boa interligação aqui com o governo regional e com a comunidade no geral. É, sim, senhor, um desafio, é bom termos elementos da região no governo e, portanto, os meus parabéns. Quanto ao governo como um todo, existe maioria, logo, portanto, maioria absoluta. Não há nenhum pretexto para não fazerem as reformas que se impõem. Reformas no Ministério da Justiça, reformas no Ministério das Finanças. As finanças, o Mário Centeno, que é uma pessoa muito capaz e parece-me, tenho muito boa impressão dele. No entanto, repare, nesta situação de inflação, de maior dispêndio para a própria defesa. Mário Centeno, Banco de Portugal. Perdão, o Medina Fernando Medina. Fernando Medina, Fernando Medina. bolas, isto está cuspo. O Fernando Medina. Mas, obviamente, com esta situação de inflação galopante e maior dispêndio para necessidades de defesa, a pandemia que ainda continua, tem um trabalho muito pesado e ele próprio limitado. Obviamente que se ele limitado quem? Ele como secretário de Finanças, como Ministro das Finanças. Agora, se o maior legado que poderia deixar, e para Portugal, era empreender uma reforma fiscal. E a reforma fiscal, se nós conseguirmos baixar a carga fiscal, que já leva a atividades de maior, até propriedade intelectual e de maior rendimento, começar a ponderar até quando é que compensa trabalhar, e isto acontece, não é no salário mínimo. Nós podemos atrair talento, reter talento, atrair investimentos, porque tem um país friendly, que não é hostil ao lucro e à iniciativa privada. Portanto, grandes desafios para este novo governo. Paulo Pereira, temos um minuto para cada um agora. Um governo sempre um governo e nunca tem grandes expectativas face a governos, portanto, mas não há de ser diferente das origens das pessoas. Maioria absoluta e um governo com toda a força que isso lhe dá é positivo. A Cristina referi que não está preso à geringonça, mas está preso a uma dívida gigante, está preso a uma presença que o Estado conseguia, após o 25 de Abril, estar presença em todos os aspectos sociais e económicos. Tem as desculpas ideais para nada se fazer, temos a urgência do PRR, onde todo o foco deve ser dado ao PRR, temos permanentemente limitações orçamentais, porque nunca se mexe na situação, temos uma situação orçamental difícil, já o próprio, quem perdoa, o Dr. Henrique, era do partido supostamente alternativa, dizia que mexer nisto estava difícil, só se houverem anos económicos muito bons é que vamos começar a tentar baixar. Então vai continuar tudo na mesma, Paulo Pereira? Eu temo que sim, e tal como sempre na história e na humanidade, só quando a realidade dura-se e imposeira é que nós vamos ter que dizer, pá, temos que mudar. E a realidade dura ainda não chegou? Não. Não chegou? Não, lembra-se quando há uns anos, na anterior crise, na grande financial crisis, quando o Dr. Fernando Henrique do BPI disse que a malta aguenta. Não aguenta nada, se não aguentar. E a presença de Paulo Cafofo no Governo da República? Deve ser pelo ter aceito, é que é bom para ele. É bom para a Madeira?
Poderá ser tem uma dificuldade em ponte, como perceber ele que cargos próprio, nacionais sejam bons ele para a próprio região. admitiu há dias que poderia ser uma ponte entre Miguel Isso Albuquerque e o é tudo Governo da questões República. políticas, onde ele se está a posicionar para mais cedo ou mais tarde, por isso que penso eu, poder, tudo o que acontecer de eventualmente bom foi graças a ele, e tudo o que eventualmente correr mal é fruto da contenda interna da autonomia com a República. Portanto, isso é tudo aquele traquejar político que me conta pouco. E só para referir aqui, eu acho muito mal que cargos nacionais sejam mais ou menos benéficos para determinadas regiões de onde são originários os detentores desses cargos, porque se isso é verdade, deixa-me em pânico que 70% ou 80% deste governo novo é tudo de Lisboa. Portanto, não estou vendo nada para mais ninguém. André Barreto. Num minuto. A teoria dos melões não me parece ser possível colar neste caso, neste novo governo. Primeiro, porque nós sabemos bem quão maduro está este primeiro-ministro, que já o é desde 2015, recordo. É o senhor que vira páginas como ninguém, parece ter daqueles dedais de borracha de contabilista. Depois, ministro da Agricultura, ministro do Trabalho, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro dos Negócios Estrangeiros, ministro das Finanças, ministro para Nuno Santos, que eu já nem sei de que é. Alguém tem dúvidas em relação a algum destes senhores e necessita de um melão aberto? O que é que me parece importante destacar? Aquilo que o Primeiro-Ministro considera importante e que deixa como sendo assunto da sua dependência direta, o que faz com que, por exemplo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros seja um bibelô. O 6º lugar do Ministro das Finanças na orgânica do Governo. Qualquer outro que não tivesse o lastro que este senhor tem, não aceitaria de forma nenhuma este downgrade. O Ministro do PRR, que não tem o PRR nas mãos, que percebe de energia, mas esta continua nas mãos do inefável Sr. Galamba, está lá a fazer o quê? Dr. Paulo Cafofo, parabéns pela sua eleição. Na minha perspectiva, isto tudo se ficou pela metade. Eu achei que o Dr. Cafofo ia para ministro, não foi, o que em alternativa, para além do Dr. Cafofo e o Dr. Carlos Pereira para o governo, não foi. Fiquei aqui com as expectativas ficaram abaixo, independentemente dos nomes. Reforma do Estado, reforma da Justiça, reforma da Educação, reforma da Saúde, reforma da Segurança Social, reforma fiscal, o meu maior desejo, reforma urgentíssima deste PRR, que nasceu completamente torto e que eu muito gostava que pudesse ser endireitada de tempo. O senhor que vira páginas, como quem abre melões, tem alguma ideia, alguma lógica, algum pensamento estruturado sobre algum destes assuntos? Está feito o debate da semana. Muito obrigado e bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana.